Olá, eu sou o professor Michio Kaku e hoje convido vocês a darem um passo para trás e olharem para uma das imagens mais icônicas do século XX e XXI, o lançamento de um foguete. Seja o poderoso Saturno V que levou a humanidade à Lua, o icônico ônibus espacial ou os modernos e reutilizáveis foguetes da SpaceX, pousando de ré, todos nós sentimos a mesma coisa. Sentimos o chão tremer, vemos as chamas iluminarem o céu, ouvimos o rugido ensurdecedor e sentimos uma profunda admiração pela engenharia humana. É um espetáculo de poder bruto, de fogo e fúria, uma declaração de guerra contra a gravidade. Mas eu estou aqui hoje para lhes dizer algo que pode parecer heresia para os fãs da exploração espacial. Como físico teórico, quando olho para um foguete subindo, eu não vejo apenas triunfo. Eu vejo fracasso. Eu vejo uma tecnologia primitiva, ineficiente e desesperadoramente cara. Eu vejo dinossauros rugindo antes da extinção. Nós vivemos sob a tirania de uma equação cruel, formulada pelo pai da astronáutica russa, Konstantin Tsiolkovsky, há mais de 100 anos. É a equação do foguete. E o que ela nos diz é desanimador. Ela nos diz que a gravidade da Terra é um carcereiro implacável. Para você colocar qualquer coisa em órbita, seja um satélite, um telescópio ou um ser humano, você precisa atingir a velocidade de escape, cerca de 40.000 km/h. Para fazer isso, você precisa de combustível, mas o combustível tem peso. Então, para levantar o combustível que você precisa para a viagem, você precisa de mais combustível para carregar esse peso extra. E para levantar esse combustível adicional, você precisa de ainda mais combustível. É um ciclo vicioso de crescimento exponencial. É uma armadilha matemática. O resultado prático dessa equação é que um foguete é, essencialmente, uma bomba voadora gigante. Cerca de 95% a 96% da massa de um foguete no lançamento é apenas propelente e estrutura destinada a ser descartada. A carga útil, a parte que realmente importa, a cápsula com os astronautas ou o satélite, representa muitas vezes menos de 2% a 4% da massa total. Imaginem se a indústria da aviação funcionasse assim. Imaginem se, para voar de Nova York a Londres, você precisasse de um avião do tamanho de um transatlântico, cheio até a borda de combustível, e que a única parte que chegasse a Londres fosse a primeira classe, enquanto o resto do avião fosse jogado no oceano. E para piorar, imaginem que a passagem custasse o preço do avião inteiro. Ninguém viajaria. O mundo seria desconectado. Mas é exatamente assim que a indústria espacial funciona hoje. Atualmente, o custo para colocar um único quilograma de material em órbita gira em torno de $20.000. Embora empresas como a SpaceX estejam lutando bravamente para baixar esse valor. Mas mesmo que cheguemos a $2.000, ainda é o preço do ouro. Enquanto dependermos de reações químicas violentas para empurrar massa contra a gravidade, o espaço será um playground exclusivo para governos superpotentes e bilionários excêntricos. Nós continuaremos sendo uma civilização do tipo zero na escala de Kardashev, uma civilização que rasteja na superfície do seu planeta natal, queimando plantas mortas e combustíveis fósseis para tentar, desajeitadamente, dar pequenos saltos em direção ao céu. Mas, e se houver outro caminho? E se a força bruta não for a única resposta? Existe um sonho alternativo, um santo grau da engenharia que promete quebrar a tirania da equação do foguete de uma vez por todas. Esse sonho não nasceu nos laboratórios modernos da NASA, mas na mente do mesmo visionário, Tsiolkovsky, em 1895. A história conta que ele visitou Paris e ficou maravilhado com a recém-construída Torre Eiffel. Enquanto olhava para aquela estrutura de treliça de ferro perfurando as nuvens, ele teve um pensamento audacioso, quase infantil em sua simplicidade. E se continuássemos construindo? E se construíssemos uma torre tão alta, mas tão alta, que o topo dela chegasse ao espaço? Ele chamou isso de Castelo Celestial. Hoje, conhecemos essa ideia por um nome mais funcional e revolucionário: o elevador espacial. A premissa é sedutora. Imagine que, em vez de ser amarrado a uma cadeira em cima de toneladas de explosivos, sofrendo 3 ou 4 Gs de aceleração que esmagam seu peito,
você pudesse simplesmente caminhar até uma estação no equador da Terra. Você entraria em uma cabine pressurizada, elegante e silenciosa. Você apertaria um botão no painel que diz Nível, órbita geoestacionária. E então, suavemente, movido por motores elétricos alimentados por energia solar ou feixes de laser, você começaria a subir. Você veria as nuvens ficarem para trás. O céu azul escureceria para um violeta profundo e, finalmente, para o preto estrelado. Você veria a curvatura da Terra se revelar abaixo de você, bebendo um café, sem derramar uma gota. Essa estrutura transformaria a economia mundial. Se construída, o custo de acesso ao espaço despencaria de $20 mil por quilo para algo em torno de $100, ou talvez até $10 por quilo. Seria o preço de uma passagem de avião ou de um envio de correio. De repente, o espaço estaria aberto para todos. Poderíamos construir hotéis em órbita, fábricas de gravidade zero para criar novos materiais e medicamentos, e usinas de energia solar gigantescas que coletariam a luz do Sol 24 horas por dia e a enviariam para a Terra via micro-ondas, resolvendo a crise climática para sempre. Poderíamos minerar asteroides e trazer metais preciosos sem poluir nosso planeta. O elevador espacial é a ponte definitiva para nos tornarmos uma civilização do tipo 1. É a infraestrutura que separa uma espécie presa de uma espécie livre. Mas, se a ideia é tão brilhante, se a física teórica permite, por que não a construímos? Por que a NASA, a Agência Espacial Europeia ou a China não estão erguendo essa torre agora? O título deste vídeo diz que é impossível. E, durante a maior parte do século XX, essa foi a classificação correta para o projeto. Não era impossível porque violava as leis da natureza, mas porque violava os limites dos materiais que a humanidade conhecia. O problema é a escala, e a escala é algo que o cérebro humano tem dificuldade em processar. Um elevador espacial não é apenas um prédio alto. O Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, tem menos de 1 quilômetro. Para que um elevador espacial funcione, ele precisa chegar à órbita geoestacionária, o ponto onde a rotação da Terra e a gravidade se equilibram perfeitamente. Esse ponto fica a 36 mil quilômetros acima da superfície. Mas não para por aí. Para manter o sistema estável e esticado pela força centrífuga, precisamos de um contrapeso que se estenda ainda mais para o espaço profundo. Estamos falando de um cabo, uma fita, que teria cerca de 100 mil quilômetros de comprimento. Isso é 1/4 da distância até a Lua. Se você deitasse esse cabo na superfície da Terra, ele daria 2,5 voltas ao redor do planeta. Estamos falando da maior estrutura que jamais seria construída por qualquer civilização. E é aqui que encontramos o grande muro da engenharia. É aqui que o sonho de Tsiolkovsky colide com a realidade brutal da tensão. Imagine segurar uma corda. Se ela for curta, ela aguenta o próprio peso. Mas se você tiver uma corda de aço de 10 quilômetros pendurada de um helicóptero, ela arrebentará sob seu próprio peso antes mesmo de você colocar qualquer carga nela. O aço é pesado. As ligações atômicas do ferro não são fortes o suficiente para suportar 100 mil quilômetros de gravidade puxando para baixo e força centrífuga puxando para cima. Se tentássemos construir o elevador espacial com o melhor aço, titânio ou Kevlar que temos hoje, a estrutura colapsaria muito antes de sair da atmosfera. O cabo se partiria como um fio de cabelo e cairia sobre a Terra com uma energia devastadora, chicoteando continentes inteiros. Durante décadas, os engenheiros olharam para a tabela periódica e para os materiais disponíveis e chegaram a uma conclusão sombria. Não existe nada no universo capaz de segurar essa tensão. O elevador espacial é um sonho lindo, mas é fisicamente impossível. Era o fim da linha. O sonho parecia destinado a ficar nas páginas dos romances de ficção científica de Arthur C. Clarke, como As Fontes do Paraíso. Estávamos condenados aos foguetes, mas a ciência é cheia de surpresas. No final do século XX, em um laboratório tranquilo, a química nos deu um presente inesperado. Descobrimos uma nova forma de organizar os átomos de carbono. Descobrimos algo que mudou a equação fundamental da resistência dos materiais. Descobrimos o unobtainium da vida real.
Neste vídeo, vamos escalar essa torre teórica. Vamos analisar a física brutal que tenta rasgar esse cabo a cada segundo. Vamos olhar para os desafios logísticos insanos de construir algo do céu para a terra, invertendo a lógica da construção civil. Vamos falar sobre o perigo constante de lixo espacial, cortando o cabo como uma guilhotina invisível, e sobre a radiação mortal que fritaria qualquer passageiro que tentasse subir sem proteção. E, finalmente, vamos responder à pergunta: será que a descoberta dos nanotubos de carbono realmente tornou o impossível possível? Ou estamos apenas trocando um problema impossível por outro? Preparem-se para deixar o chão para trás. Vamos subir. Agora que abandonamos a ideia romântica dos foguetes e abraçamos a visão de Tsiolkovsky, precisamos enfrentar a engenharia crua da realidade. Quando a maioria das pessoas imagina um elevador espacial, elas cometem um erro fundamental de concepção. A palavra elevador evoca a imagem de um prédio. Nós tendemos a imaginar uma torre, como o Empire State ou a Torre Eiffel, só que muito mais alta, crescendo tijolo por tijolo a partir do chão até tocar o céu. Se essa é a imagem que você tem na cabeça, eu preciso que você a apague agora. Porque na física, um elevador espacial não é uma torre. Ele não funciona por compressão, onde cada andar segura o peso do andar de cima. Uma torre de compressão com 36,000 quilômetros de altura é fisicamente impossível. A base se liquefaria sob o próprio peso muito antes de chegarmos a uma fração dessa altura. A crosta da Terra afundaria. Não, um elevador espacial não é uma torre que empurra para cima. É uma corda que puxa para cima. É uma estrutura de tensão. Para entender como ele fica de pé, ou melhor, como ele fica esticado, você precisa visualizar uma funda ou um estilingue antigo. Imagine que você amarra uma pedra na ponta de um barbante e começa a girá-la rapidamente acima da sua cabeça. O que acontece com o barbante? Ele fica rígido, ele fica esticado. O que mantém o barbante esticado é a força centrífuga da pedra, querendo voar para longe, lutando contra a força da sua mão, segurando o centro. No caso do elevador espacial, a sua mão é a Terra. A pedra na ponta do barbante é um contrapeso gigantesco. Pode ser uma estação espacial capturada, um asteroide rebocado ou simplesmente o final do cabo estendido, localizado muito além da órbita geoestacionária. E o barbante? Bem, o barbante é o elevador. A rotação da Terra age como o movimento do seu braço, girando todo o sistema. A força centrífuga puxa o contrapeso para o espaço profundo, e isso mantém o cabo incrivelmente teso, esticado como uma corda de violão cósmica. Parece um conceito elegante, quase simples, mas é aqui, nessa simplicidade aparente, que a física esconde uma armadilha mortal. O inimigo não é a complexidade do motor do elevador, nem o design da cabine. O inimigo é o próprio cabo. Para entender por que isso foi considerado impossível por tanto tempo, precisamos falar sobre uma batalha titânica que acontece dentro de cada átomo do material desse cabo. É uma guerra entre duas forças opostas que varia a cada quilômetro que subimos. Na base, no nível do mar, a gravidade da Terra é forte. Ela puxa tudo para baixo. Conforme subimos, a gravidade enfraquece lentamente, seguindo a lei do quadrado inverso. Mas, ao mesmo tempo, a força centrífuga, a força que tenta jogar você para fora do carrossel, começa a aumentar. Existe um ponto mágico no espaço, a exatos 35.786 quilômetros acima do Equador, chamado órbita geoestacionária, GEO. Nesse ponto, a gravidade que puxa para baixo e a força centrífuga que puxa para cima são idênticas. Elas se cancelam. Se você estivesse flutuando lá, sentiria peso zero e ficaria parado sobre o mesmo ponto da Terra. Mas o cabo não está flutuando apenas nesse ponto. Ele conecta esse ponto ao chão. Isso significa que toda a massa do cabo que está abaixo da órbita geoestacionária está sendo puxada impiedosamente pela gravidade da Terra. Estamos falando de uma coluna de material de 36,000 quilômetros de altura. E quem tem que segurar o peso dessa coluna? O próprio cabo. A parte superior do cabo tem que ser forte o suficiente para segurar o peso de toda a parte inferior. É um problema de suporte de carga própria.
E é aqui que a engenharia de materiais encontra seu pesadelo. O conceito de comprimento de ruptura, ou comprimento livre de ruptura. Vamos fazer um experimento mental. Imagine que você tem um fio de aço, o melhor aço cirúrgico ou de construção que existe. Você prende uma ponta num helicóptero e deixa o resto desenrolar em direção ao chão. Conforme o fio fica mais longo, ele fica mais pesado. Chegará um momento em que o peso do fio será tão grande que as ligações atômicas do aço no topo, perto do helicóptero, não aguentarão mais. Elas se romperão. O fio arrebenta sob o próprio peso. Para o aço, esse comprimento de ruptura é de cerca de 4 a 5 quilômetros. Se você tentar pendurar um cabo de aço com mais de 5 quilômetros, ele quebra. O titânio é um pouco melhor. O Kevlar é melhor ainda, chegando a talvez 20 ou 30 quilômetros antes de arrebentar. Agora, olhem para a escala do nosso problema. Precisamos de um cabo que aguente 36 mil quilômetros de tensão gravitacional. Temos materiais que aguentam 5 quilômetros, aço, 20 quilômetros, Kevlar, e precisamos cobrir 36 mil quilômetros. A discrepância é grotesca. Não estamos quase lá. Estamos errando por uma ordem de magnitude de 1000. Se tentássemos construir o elevador espacial com aço, ele se despedaçaria antes mesmo de sair da troposfera. Seria como tentar levantar um transatlântico usando uma teia de aranha feita de massa de modelar. A tensão, estresse, gerada pela gravidade, excede a resistência à tração, tensile strength, do material em centenas de vezes. Mas, professor, você pode perguntar, os engenheiros constroem pontes longas o tempo todo. Eles não podem usar truques? Sim, existe um truque. Chama-se tapering, ou afilamento. Pense nas torres da ponte Golden Gate. Os cabos não têm a mesma espessura o tempo todo. Onde a tensão é maior, você faz o cabo mais grosso. No elevador espacial, a tensão é máxima na órbita geoestacionária, onde ele segura todo o peso de baixo e toda a força de cima. A tensão é mínima no chão. Então, a solução teórica é construir um cabo que começa fino na Terra e vai ficando cada vez mais grosso à medida que sobe, atingindo sua espessura máxima na órbita geoestacionária e depois afina novamente em direção ao contrapeso. O formato seria como duas trombetas alongadas tocando-se pelas bocas largas no espaço. Ao fazer o cabo mais grosso no topo, adicionamos mais material para dividir a carga e suportar a tensão. Parece lógico, mas a matemática do tapering é governada por uma função exponencial, e funções exponenciais são monstros que crescem rápido demais. A razão de afilamento, taper ratio, depende da densidade do material e da sua resistência. Para um material fraco como o aço, para suportar o peso de um fiozinho na superfície da Terra, a espessura necessária na órbita geoestacionária teria que crescer exponencialmente. Fizemos os cálculos. Se quiséssemos construir um elevador de aço usando essa técnica de afilamento, com uma base de apenas 1 milímetro de diâmetro na Terra, o diâmetro do cabo na órbita geoestacionária teria que ser maior do que o diâmetro do universo observável. Deixe-me repetir isso para que a magnitude do impossível afunde na sua mente. Para sustentar um único fio de aço na Terra, a massa de aço necessária no espaço seria maior do que a massa de todas as estrelas e galáxias que existem. Mesmo com materiais melhores, como o Kevlar ou fibras de quartzo de alta performance, o afilamento ainda exigiria uma massa de cabo de bilhões de toneladas. Seria impossível lançar ou minerar tanto material. O cabo se tornaria um objeto planetário por si só, com sua própria gravidade perturbando a Lua. Foi por isso que durante quase todo o século XX, a ideia do elevador espacial foi relegada à categoria de ficção científica hard, ou fantasia matemática. Os físicos sabiam que as leis de Newton permitiam a estrutura, mas a química não fornecia os tijolos. Estávamos tentando construir um arranha-céu usando sopa. Faltava a rigidez. Faltava a força de ligação atômica. Para que o elevador espacial funcione na vida real, com um tamanho gerenciável, digamos, um cabo com a espessura de uma fita adesiva ou de uma folha de papel, precisamos de um material com uma resistência à tração específica de cerca de 60 a 100 gigapascals. O aço tem cerca de 0,4 gigapascals. O Kevlar tem cerca de 3,6 gigapascals.
Nós precisávamos de algo dezenas de vezes mais forte que o Kevlar e centenas de vezes mais forte que o aço. Não existia nada na natureza com essa propriedade. Nem teias de aranha, nem seda, nem diamantes. O diamante é duro, mas é frágil à tração. Ele não estica, ele quebra. O projeto estava morto. Era um exercício acadêmico fútil. Era impossível. Mas a ciência tem um hábito maravilhoso de mudar as regras do jogo quando menos esperamos. A tabela periódica é um baú de tesouros, e nós tínhamos explorado apenas a superfície. O elemento carbono, o sexto elemento da tabela, a base de toda a vida na Terra, tinha segredos que só conseguimos desvendar com a chegada da nanotecnologia. Sabíamos que o carbono podia ser grafite, macio, nos lápis, ou diamante, duro. A diferença é apenas como os átomos se dão as mãos. No grafite, eles formam folhas que deslizam. No diamante, eles formam uma rede tridimensional rígida. Mas o que aconteceria se pudéssemos organizar os átomos de carbono de uma terceira maneira? E se pudéssemos pegar aquela folha de grafite, que chamamos de grafeno, uma treliça de átomos em forma de favo de mel, como uma tela de galinheiro atômica, e enrolá-la em um tubo? Essa pergunta teórica mudou o destino da humanidade no espaço. No início dos anos 90, Sumio Iijima e outros pesquisadores identificaram e caracterizaram os nanotubos de carbono. Quando os cientistas começaram a testar as propriedades desses tubos microscópicos, eles não acreditaram nos números. As ligações covalentes carbono-carbono, a ligação sp2, são as ligações químicas mais fortes da natureza. Ao enrolá-las em um tubo perfeito, você cria uma estrutura que é incrivelmente leve, muito mais leve que o alumínio, e absurdamente forte. Em testes teóricos e práticos em nanoescala, os nanotubos de carbono demonstraram uma resistência à tração que pode chegar a 130 gigapascals. Lembrem-se, precisávamos de 60 a 100 gigapascals. O nanotubo de carbono tem 130. Pela primeira vez na história, tínhamos um material que sobrava na equação. Tínhamos um material que não apenas aguentava o próprio peso até a órbita geoestacionária, mas que podia carregar toneladas de carga extra sem precisar de um afilamento absurdo. O nanotubo de carbono é o verdadeiro mithril, ou adamantium da vida real. Se você tivesse um fio de costura feito de nanotubos de carbono puros, ele poderia segurar o peso de um carro. Se você tivesse uma fita da largura de um papel higiênico feita desse material, ela poderia segurar um tanque de guerra. Com esse material, a matemática do afilamento deixa de ser exponencial e se torna linear. O elevador espacial deixa de pesar a massa de uma galáxia e passa a pesar apenas algumas milhares de toneladas, algo que podemos, teoricamente, lançar em alguns foguetes pesados para começar a construção. Então, o problema está resolvido? O impossível tornou-se possível. Podemos começar a construir amanhã? Não tão rápido. A física teórica resolveu o problema da resistência específica, mas a engenharia prática nos jogou em um novo abismo, talvez ainda mais frustrante. O problema mudou de o que usamos para como fabricamos. Nanotubos de carbono são maravilhosos quando têm o tamanho de um nanômetro. Eles são moléculas. Conseguimos fazer tubos perfeitos que têm alguns micrômetros ou milímetros de comprimento. Mas para o elevador espacial, precisamos de um cabo contínuo de 100 mil quilômetros. Precisamos pegar essas moléculas microscópicas e tecê-las juntas em uma corda macroscópica. E aqui está a pegadinha cruel da natureza. Quando tentamos juntar bilhões de nanotubos para fazer um fio longo, a força do fio não é a força do tubo, é a força da fricção entre os tubos. É como ter correntes indestrutíveis, mas tentar uni-las com cola escolar. O cabo não arrebenta nos átomos, ele arrebenta nas emendas. Se os nanotubos deslizarem uns sobre os outros, o cabo falha. A resistência macroscópica cai drasticamente. Hoje, os melhores fios de nanotubos que conseguimos tecer em laboratório têm apenas uma fração da força teórica do tubo individual. Eles ainda são mais fortes que o aço, mas ainda não são fortes o suficiente para o elevador. Estamos em uma corrida contra a defeituosidade. Precisamos aprender a química de como fazer nanotubos
crescerem até metros ou quilômetros de comprimento, ou como soldá-los atomicamente para que a emenda seja tão forte quanto o tubo. Isso é o cabo impossível. Não é mais impossível pela lei da física, mas é impossível pela nossa capacidade atual de manufatura. Estamos tentando tricotar um suéter do tamanho do mundo usando fios invisíveis que não gostam de ficar grudados. Na próxima sessão, vamos mergulhar fundo nessa química do milagre. Vamos ver como cientistas estão tentando cultivar florestas de nanotubos, usar grafeno em folha e superar a barreira da manufatura. E vamos assumir que, se conseguirmos fabricar o cabo, como diabos nós o instalamos? Você não constrói um elevador espacial de baixo para cima. Você tem que construí-lo de cima para baixo, desenrolando-o do céu como um ioiô cósmico. Preparem-se para a logística mais bizarra da história da construção civil. Até o final do século XX, o sonho do elevador espacial estava morto. Ele jazia no cemitério das grandes ideias impossíveis, enterrado sob uma lápide que dizia falta de resistência dos materiais. Como vimos na sessão anterior, o aço, o titânio e até o Kevlar são pateticamente fracos quando confrontados com a escala de uma estrutura de 100.000 quilômetros. A física newtoniana dizia que a estrutura podia existir, mas a química nos negava os tijolos para construí-la. Parecia que estávamos condenados a queimar combustível fóssil para sempre, presos na superfície da Terra pela gravidade, como caranguejos num balde. Mas a ciência fundamental tem um hábito maravilhoso. Ela não se importa com nossos impasses de engenharia. Ela continua cavando, continua explorando o mundo quântico e, às vezes, quando você menos espera, ela tropeça em um milagre. E o milagre que salvou o elevador espacial estava escondido o tempo todo no elemento mais comum, mais banal e mais essencial do nosso cotidiano: o carbono. O carbono é o rei dos elementos. É a espinha dorsal da biologia. Você é feito de carbono. As plantas são feitas de carbono. O plástico é feito de carbono. Mas, durante séculos, pensávamos que conhecíamos todas as personalidades desse átomo. Sabíamos que, se você organizar os átomos de carbono em folhas planas e frouxas que deslizam umas sobre as outras, você tem a grafite, o material macio e preto dentro do seu lápis. Sabíamos que, se você submeter esse mesmo carbono a pressões infernais nas profundezas da Terra, forçando os átomos a se travarem em uma rede tridimensional rígida, você tem o diamante, o material natural mais duro conhecido. Grafite e diamante, o macio e o duro, o barato e o precioso. Achávamos que a história acabava aí. Estávamos errados. A revolução começou silenciosamente em 1985 com a descoberta dos fullerenos, as buckyballs, que são esferas de carbono. Mas o verdadeiro terremoto, o momento que mudou o destino da humanidade no espaço, aconteceu em 1991, no laboratório da NEC no Japão. O físico Sumio Iijima estava estudando a fuligem de carbono, o lixo deixado por arcos elétricos. E ao olhar através de seu microscópio eletrônico de alta resolução, ele viu algo que não deveria estar lá. Ele viu agulhas, ele viu tubos. Ele viu, pela primeira vez na história humana, a estrutura perfeita que a natureza havia mantido em segredo por bilhões de anos: o nanotubo de carbono. Para entender por que essa descoberta é tão monumental, você precisa visualizar a arquitetura atômica dessa coisa. Imagine uma folha de tela de galinheiro. Sabe aquela rede de arame com buracos hexagonais? Agora, imagine que essa tela não é feita de arame, mas de átomos de carbono. Cada nó da tela é um átomo, e cada fio da tela é uma ligação covalente, a ligação química mais forte que existe no universo. Agora, pegue essa folha hexagonal e enrole-a em um cilindro perfeito, conectando as bordas sem deixar nenhuma costura. O que você tem é uma molécula tubular, longa e fina. Essa estrutura é o santo graal da resistência. No diamante, os átomos formam uma pirâmide rígida que resiste à compressão, mas quebra se você tentar dobrá-la. No nanotubo, a estrutura hexagonal, o anel de benzeno repetido, é incrivelmente flexível, mas resiste à tensão, à força de puxar, melhor do que qualquer coisa que Deus ou a engenharia jamais criaram. Vamos falar de números, porque na física, os números são a única verdade. A medida padrão para a resistência à atração é o Pascal.
O aço de alta qualidade, o tipo que usamos para segurar pontes suspensas e arranha-céus, tem uma resistência à tração de cerca de 1 a 2 gigapascals, GPa. O Kevlar, o material dos coletes à prova de balas, chega a cerca de 3 a 4 gigapascals. Lembrem-se da nossa sessão anterior. Para construir um elevador espacial sem que ele precise ser mais largo que o universo, precisamos de um material com cerca de 60 a 100 gigapascals. Quando os cientistas finalmente conseguiram medir a força de um único nanotubo de carbono em laboratório, o equipamento quase quebrou. O número não era 10 nem 20. O número era 130 gigapascals. Deixe isso afundar. O nanotubo de carbono não é apenas melhor que o aço. Ele é 100 vezes mais forte que o aço. E, crucialmente, ele tem 1/6 da densidade do aço. Ele é leve como plástico e forte como um campo de força. Se você fizesse um fio de costura, fino como um cabelo, usando nanotubos de carbono puros, você poderia pendurar um carro nele. Se você fizesse uma fita da largura de um rolo de papel higiênico, você poderia levantar um tanque de guerra. E se você fizer uma fita de 1 metro de largura, você pode levantar um elevador até o espaço. Pela primeira vez, a equação matemática do comprimento de ruptura foi derrotada. Um cabo de nanotubos de carbono pode suportar seu próprio peso por milhares de quilômetros. O elevador espacial deixou de ser ficção científica e tornou-se um problema de engenharia. Mas o milagre do carbono não parou em 1991. Em 2004, na Universidade de Manchester, 2 físicos, André Geim e Konstantin Novoselov, fizeram um experimento que é a epítome da ciência de garagem. Eles pegaram um pedaço de grafite, a ponta de um lápis, e um pedaço de fita adesiva comum, tipo Durex. Eles colaram a fita no grafite e puxaram, arrancando algumas camadas. Depois, colaram a fita nela mesma e puxaram de novo, afinando o grafite. Eles repetiram isso dezenas de vezes, até sobrar apenas uma única camada atômica de carbono. Eles isolaram o grafeno. O grafeno é, essencialmente, o nanotubo desenrolado. É uma folha plana de carbono com apenas um átomo de espessura. É o material mais fino possível. É transparente, condutor de eletricidade melhor que o cobre. E sim, possui a mesma resistência mecânica absurda dos nanotubos. Isso nos dá opções. O cabo do nosso elevador espacial pode não ser um cabo redondo feito de tubos trançados. Ele pode ser uma fita plana feita de camadas de grafeno empilhadas. Uma fita é melhor para lidar com micrometeoroides. Se um furo acontece, a fita não arrebenta inteira e dissipa melhor o calor. Nanotubos e grafeno são os irmãos gêmeos que tornam a civilização tipo 1 possível. Eles são o Mithril da vida real. Agora, você deve estar se perguntando: professor, se temos esse material milagroso desde os anos 90 e ele é 100 vezes mais forte que o aço, por que os nossos carros não são feitos dele? Por que as pontes não são feitas dele? E onde está o meu elevador? Aqui entramos na segunda metade desta história, a parte onde o entusiasmo teórico colide com a frustração prática. Descobrimos o material, sim, mas há uma diferença colossal entre descobrir uma molécula e fabricar um produto. O problema é o tamanho. Nanotubos de carbono são, como o nome diz, nano. Eles são microscópicos. Um nanotubo típico cultivado em laboratório tem alguns micrômetros de comprimento. Os melhores que já conseguimos fazer têm, talvez, meio metro. Mas o elevador espacial precisa de um cabo contínuo de 100 mil quilômetros. O desafio que enfrentamos hoje é o problema do espaguete. Imagine que você tem uma tigela de espaguete cru, aqueles palitinhos duros e curtos. Cada palitinho é indestrutível. Mas você quer fazer uma corda que chegue até a lua. O que você faz? Você tenta colar as pontas dos palitinhos uns nos outros? Ou você tenta trançá-los como fios de lã? Quando tentamos tecer bilhões de nanotubos curtos para formar um fio longo, a força do fio resultante não é a força do átomo de carbono. A força do fio passa a ser limitada pela fricção entre os tubos. Se você puxar essa corda, os nanotubos não arrebentam. Eles escorregam. Eles deslizam uns sobre os outros e a corda se desfaz. As forças que seguram os tubos juntos, chamadas forças de Van der Waals, são fracas.
muito mais fracas que a ligação covalente divina dentro do tubo. Atualmente, os melhores compósitos de nanotubos que conseguimos fabricar em escala industrial têm uma resistência de cerca de 5 a 10 gigapascals. Isso é incrível. É 2 ou 3 vezes mais forte que o Kevlar, mas ainda está longe dos 60 ou 100 gigapascals que precisamos para o elevador. Estamos presos no vale da morte da manufatura. Temos o tijolo perfeito, mas não temos o cimento para colar um no outro. Como resolvemos isso? A ciência está atacando o problema por 3 frentes, e é aqui que a genialidade humana brilha. A primeira frente é o crescimento infinito. Estamos tentando enganar a química para fazer o nanotubo crescer continuamente, quilômetro após quilômetro, sem parar. Imagine uma fornalha catalítica que cospe um fio contínuo de carbono puro, como uma aranha tecendo sua teia eternamente. Já conseguimos fazer isso em escalas de centímetros. O recorde aumenta a cada ano. Se conseguirmos industrializar isso, o problema da fricção desaparece, pois o cabo seria uma única molécula gigante. A segunda frente é a soldagem atômica. Se não conseguimos fazer um tubo infinito, podemos pegar tubos curtos e soldá-los quimicamente nas pontas. Estamos usando feixes de elétrons e radiação ultravioleta para criar ligações cruzadas, cross-linking, entre os tubos. Queremos que os tubos vizinhos deem as mãos atomicamente. Se conseguirmos isso, a corda se tornará um monólito. O risco aqui é que, ao criar essas ligações, podemos estragar a estrutura hexagonal perfeita e enfraquecer o tubo individual. É um jogo de equilíbrio delicado. A terceira frente é o uso do grafeno em larga escala. Em vez de tubos, algumas empresas estão tentando produzir folhas contínuas de grafeno em rolos, como se fosse papel jornal saindo de uma impressora rotativa. Se conseguirmos laminar essas folhas umas sobre as outras, teremos uma fita de força inigualável. O desafio é que o grafeno odeia defeitos. Se houver um único átomo fora do lugar na rede hexagonal, um furo na tela de galinheiro, quando aplicarmos tensão, esse furo vai se rasgar como um zíper. O cabo inteiro poderia se partir por causa de um defeito microscópico. Precisamos de uma pureza de fabricação de 99,99%, algo que hoje só existe em chips de computador minúsculos, não em estruturas de 100 mil km. Além do carbono, existem candidatos exóticos surgindo. Físicos teóricos já falam sobre nanotubos de nitreto de boro, que podem ser tão fortes quanto o carbono, mas mais resistentes ao calor e à oxidação. O carbono queima se houver oxigênio e calor, o que é um problema na reentrada atmosférica. E há os Diamond Nanothreads, fios de diamante flexível. O zoológico de materiais está crescendo. O que é importante entender é que o impossível mudou de natureza. Antes de 1991, o elevador espacial era impossível, porque violava os limites da matéria conhecida. Hoje, ele é impossível, apenas porque nossa tecnologia de tecelagem é primitiva. Mas a tecnologia de tecelagem evolui. Passamos da lã para o algodão, para o nylon, para o Kevlar. O salto para o tecido de nanotubos é inevitável. Eu apostaria que, em algum momento nos próximos 20 ou 30 anos, veremos a manchete. Cientistas criam o primeiro cabo de nanotubos de escala quilométrica com força total. Nesse dia, a corrida começará. A nação ou empresa que dominar essa tecnologia não apenas construirá um elevador, ela dominará a engenharia civil do século 22. Pontes que cruzam estreitos inteiros sem pilares. Prédios de 5 quilômetros de altura, carros que pesam 50 quilos e são indestrutíveis. O elevador é apenas a aplicação mais grandiosa dessa revolução material. Portanto, o milagre do carbono nos deu a permissão da física para prosseguir. Temos o material. A teoria está sólida. Mas agora que resolvemos o que, precisamos enfrentar o como. Digamos que em 2050, tenhamos os carretéis desse cabo divino prontos no armazém. Como diabos você instala uma corda de 100 mil quilômetros? Você não pode começar a construir do chão, ou o cabo cairia na sua cabeça. Você não pode empurrar uma corda para cima. A construção de um elevador espacial é o projeto logístico mais bizarro já concebido, porque ele inverte a regra mais antiga da arquitetura.
Ele deve ser construído do céu para a terra. Na próxima sessão, a construção invertida, vamos detalhar o balé orbital necessário para lançar a semente do elevador, desenrolar o cabo em duas direções simultâneas para não perder o equilíbrio gravitacional e o momento aterrorizante em que a ponta do cabo, descendo a milhares de quilômetros por hora, finalmente toca a atmosfera e precisa ser capturada por uma plataforma flutuante no meio do Oceano Pacífico. A física do material foi resolvida. Agora começa a dor de cabeça da logística orbital. Agora que temos o material milagroso, os nanotubos de carbono, o grafeno, o mithril da engenharia moderna, e sabemos que a química nos permite, teoricamente, segurar o peso do mundo em um fio, chegamos à fase onde a maioria dos sonhos de engenharia morre. A logística. Como diabos construímos uma estrutura que tem 100, 0 quilômetros de comprimento? A intuição humana, treinada por milênios de arquitetura na superfície, nos diz que para construir algo alto, começamos pelo chão. Cavamos um buraco, fazemos uma fundação de concreto e empilhamos tijolo sobre tijolo, andar sobre andar, lutando contra a gravidade a cada metro que subimos. Foi assim que construímos as pirâmides. Foi assim que construímos o Empire State Building. Mas se tentarmos construir um elevador espacial dessa maneira, de baixo para cima, a física nos punirá com uma catástrofe imediata. Imagine tentar empurrar uma corda para cima. É impossível. A estrutura não teria rigidez. Mesmo que tivéssemos o material perfeito, o centro de gravidade da torre estaria perigosamente baixo durante a construção. A rotação da Terra faria a torre oscilar violentamente, e sem o contrapeso no espaço para esticá-la, ela colapsaria sob o próprio peso muito antes de sair da atmosfera. O elevador espacial é a única estrutura na história da humanidade que viola a regra de ouro da construção civil. Ele não pode ser erguido, ele deve ser descido. A construção do elevador espacial é um exercício de engenharia invertida. O canteiro de obras não é o Oceano Pacífico. O canteiro de obras é a órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros acima das nossas cabeças. O processo começa não com escavadeiras, mas com o maior lançamento de foguetes da história. Precisamos colocar em órbita o que chamamos de a semente. A semente é uma espaçonave massiva, um cargueiro orbital gigantesco. Dentro dela, não há astronautas, nem experimentos científicos. O interior dessa nave é ocupado quase inteiramente por 2 carretéis gigantescos. Enrolado nesses carretéis está o nosso cabo inicial, mas não é o cabo grosso e finalizado que transportará turistas. Lembre-se do problema do peso. Não podemos lançar 100 mil quilômetros de cabo grosso de uma vez. Seria pesado demais para qualquer foguete atual ou futuro próximo. O cabo na semente é um fio-guia, uma fita piloto. É incrivelmente fino, talvez com a espessura de uma folha de papel e a largura de alguns centímetros, ou até mesmo um conjunto de fios da espessura de cabelo feitos de compósitos de nanotubos de carbono de alta pureza. A semente voa até a órbita geoestacionária, GEO. Uma vez lá, ela estaciona. Ela sincroniza sua órbita perfeitamente com a rotação da Terra, pairando sobre um ponto específico do Equador, provavelmente no meio do Oceano Pacífico, longe de rotas aéreas e de tempestades. E então, o balé gravitacional começa. A semente abre suas comportas e começa a desenrolar o cabo. Mas aqui está o segredo da física que mantém tudo no lugar: o equilíbrio do momento angular. Você não pode simplesmente soltar o cabo para baixo. Se fizéssemos isso, o peso do cabo descendo puxaria a nave semente em direção à Terra. A órbita decairia e todo o projeto queimaria na atmosfera em uma bola de fogo de trilhões de dólares. Para manter a semente parada no ponto geoestacionário, para cada quilômetro de cabo que desenrolamos em direção à Terra, para baixo, precisamos desenrolar 1 quilômetro de cabo, ou mover um contrapeso equivalente em direção ao espaço profundo, para cima. Imagine uma balança cósmica, com o ponto de apoio na semente. O lado que desce é puxado pela gravidade. O lado que sobe é puxado pela força centrífuga. Enquanto essas duas forças estiverem equilibradas, a semente permanece imóvel, flutuando serenamente no vazio,
enquanto a fita se alonga em duas direções opostas simultaneamente. É uma operação de simetria perfeita. O cabo desce. Ele atravessa a exosfera, a termosfera. A gravidade o puxa cada vez mais forte. O cabo que sobe entra no espaço interplanetário, sendo puxado cada vez mais forte pela rotação da Terra. A tensão no ponto de acoplamento da semente começa a subir. É aqui que a resistência dos nanotubos de carbono é testada ao limite. O cabo está agora suportando milhares de quilômetros de seu próprio peso. A descida do cabo piloto leva semanas, talvez meses. Não pode ser apressada. Temos que lidar com a força de Coriolis. Como a Terra está girando e o cabo está descendo através de diferentes altitudes, com diferentes velocidades rotacionais, o cabo vai querer se curvar para o lado. Precisamos de pequenos propulsores ao longo do cabo para mantê-lo reto, para guiá-lo como uma linha de pesca sendo baixada em águas turbulentas. Finalmente, chega o momento crítico. A ponta do cabo inferior atinge a atmosfera densa. Ele passa pela camada de ozônio, pelas nuvens, e é avistado pelos radares e câmeras na superfície. Lá embaixo, no meio do vasto Oceano Pacífico, uma estrutura colossal espera. Não é uma ilha fixa. É a Estação Base, uma plataforma móvel flutuante, semelhante às maiores plataformas de petróleo ou aos navios de lançamento de foguetes, mas em uma escala muito maior. Por que no mar? E por que móvel? Porque o elevador espacial precisa ser capaz de se mover. Se um satélite ou lixo espacial estiver em rota de colisão com o cabo lá em cima, a base aqui embaixo precisa ligar seus motores e navegar alguns quilômetros para o lado, puxando o cabo e desviando-o do perigo. A base móvel é a nossa garantia de segurança. Quando a ponta do cabo piloto toca a plataforma, não há um estrondo. É o toque suave de uma fita fina. Robôs e engenheiros correm para capturar a ponta. Eles aprendem firmemente aos gigantescos mecanismos de ancoragem da base. Nesse exato momento, a dinâmica do sistema muda. O cabo não está mais flutuando livre. Ele está ancorado. A tensão se estabiliza. O contrapeso lá no espaço é estendido um pouco mais para garantir que o cabo fique bem esticado, afinado como uma corda de violino. Agora, temos uma conexão física entre a Terra e o espaço, mas não comemore ainda. O que temos é apenas um fio de costura. Se você tentasse subir nele com uma cabine de elevador, ele arrebentaria. Ele aguenta o próprio peso, mas não aguenta carga útil pesada. Ele tem uma capacidade de carga de talvez algumas centenas de quilos. Então, como transformamos esse fio em uma autoestrada para o céu? Usamos o método de bootstrapping, ou construção autossustentada. Aqui entra a genialidade da engenharia exponencial. Não precisamos lançar mais cabos com foguetes. Vamos usar o próprio fio piloto para construir o resto do elevador. Na base, anexamos os primeiros veículos ao cabo. Eles não são cabines de passageiros. São robôs chamados climbers, escaladores. Eles são pequenos, leves e consistem basicamente em um motor elétrico, rodas de tração que apertam a fita e, o mais importante, um carretel de nova fita de nanotubos. O primeiro climber começa a subir pelo fio piloto, alimentado por lasers disparados da base, para não carregar peso de baterias. À medida que ele sobe, ele vai desenrolando e fundindo uma segunda fita sobre a primeira. Ele está, literalmente, engrossando o cabo. Ele está pintando uma nova camada de átomos sobre a estrutura. Quando esse robô chega ao topo, na semente ou no contrapeso, ele se torna parte do contrapeso. Nada é desperdiçado. Agora o cabo é 2 vezes mais forte. Isso nos permite enviar um climber um pouco maior, ou 2 climbers pequenos. Eles sobem, adicionando mais camadas. O cabo fica mais forte. Enviamos robôs maiores. É um processo de crescimento exponencial. As primeiras camadas levam meses. Mas à medida que a capacidade de carga aumenta, podemos enviar frotas de centenas de climbers simultaneamente, subindo em comboio, tecendo e fundindo o cabo dia e noite. O cabo, que começou como uma fita de papel, torna-se uma faixa larga. Depois, uma estrutura composta complexa, com múltiplas faixas, linhas de energia e fibras óticas embutidas. Calcula-se que esse processo de reforço levaria cerca de 2 a 3 anos de operação contínua.
Durante esse tempo, o elevador é uma obra em construção vertical, uma autoestrada sendo pavimentada enquanto os caminhões andam nela. Ao final desse período, teremos um cabo, ou um conjunto de cabos espaçados, capaz de suportar cabines de 20 toneladas, o tamanho de um ônibus ou de um módulo de estação espacial. O sistema está pronto, mas a construção invertida não termina com o cabo. Precisamos falar sobre o que acontece lá em cima, na ponta final. O contrapeso. Para manter a tensão necessária para segurar 20 toneladas subindo, o contrapeso precisa ser massivo. Inicialmente, a nave semente serviu como contrapeso, mas à medida que o cabo engrossou, ele ficou muito mais pesado. Precisamos de mais massa lá fora para manter o cabo esticado pela força centrífuga. Temos duas opções. A opção burra é lançar lixo espacial, estágios de foguetes velhos ou rochas da Terra para se juntarem ao contrapeso. Mas isso é caro. A opção inteligente, a opção de uma civilização tipo 1, é capturar um asteroide. Imagine rebocar um asteroide próximo da Terra, Neo, e estacioná-lo no final do cabo a 100 mil quilômetros de distância. Além de servir como a âncora gravitacional perfeita, esse asteroide se tornaria uma mina. Enquanto o elevador sobe, turistas e satélites, ele pode descer minérios preciosos, platina, paládio, água, do asteroide para a Terra. O sistema se pagaria. O contrapeso deixa de ser peso morto e vira um ativo econômico. Visualizem a magnificência dessa estrutura completada. Se você estivesse na estação base no Pacífico, olharia para cima e veria uma fita negra, brilhante e fina, subindo direto para as nuvens e desaparecendo no infinito. Não pareceria um prédio, pareceria um rasgo na realidade, uma linha desenhada no céu por um deus matemático. As cabines, ou climbers, comerciais, não subiriam rápido como foguetes. Elas não precisam. Elas subiriam a uma velocidade constante de talvez 200 ou 300 km por hora, como um trem-bala vertical. A viagem até a órbita geoestacionária levaria cerca de uma semana. Seria um cruzeiro, não um lançamento. Você teria quartos, restaurantes e janelas panorâmicas. Você veria o nascer e o pôr do sol múltiplas vezes enquanto sobe. Você veria a Terra encolher de um horizonte plano para um globo azul flutuando na escuridão, sem a violência da vibração, sem a força G esmagadora. Vovós e crianças poderiam ir ao espaço. A carga biológica não seria estressada. Equipamentos científicos sensíveis não precisariam ser construídos para sobreviver a explosões. O custo do frete cairia para o preço de enviar um pacote pelo correio. Essa construção invertida, descendo do céu, é a chave para a democratização do universo. No entanto, como físico, eu devo alertá-los. Construir a estrutura é apenas metade da batalha. Manter a estrutura intacta é onde o pesadelo da operação começa. Uma estrutura de 100 mil quilômetros não é apenas uma maravilha. É o maior alvo do sistema solar. Ela atravessa todas as zonas de perigo orbital da Terra. Ela passa pela zona de lixo espacial na órbita baixa, onde parafusos viajam a 28 mil km/h como balas de fuzil. Ela passa pelos satélites de GPS na órbita média. Ela passa pelos cinturões de Van Allen, zonas de radiação mortal que fritariam um ser humano desprotegido em minutos. E ela está sujeita ao clima da Terra, a furacões e raios na base. O elevador espacial é uma corda de violão esticada num campo de batalha. Se ele for cortado, seja por um terrorista, um meteoro ou um pedaço de lixo espacial, a energia liberada seria catastrófica. Se o corte for alto o suficiente, a parte de cima voaria para o espaço, perdida para sempre, e a parte de baixo cairia na Terra. Um cabo de milhares de quilômetros, caindo e envolvendo o planeta na linha do Equador, causaria uma destruição inimaginável. Ele poderia agir como um chicote sônico, destruindo cidades e infraestrutura. Portanto, na próxima sessão, vamos entrar no corredor da morte. Vamos analisar como proteger essa Torre de Babel moderna. Como blindamos as cabines contra a radiação, sem torná-las pesadas demais. Como limpamos o lixo espacial do caminho? E o que acontece se, apesar de tudo, o cabo se romper? Será que o sonho de Tsiolkovsky pode se tornar o pesadelo da humanidade? A engenharia foi resolvida, mas a sobrevivência da estrutura é o novo desafio.
Preparem-se para falar sobre defesa planetária de infraestrutura. Imagine que conseguimos. Contra todas as probabilidades, tecemos o cabo de nanotubos de carbono, lançamos a semente em órbita geoestacionária e, num feito de engenharia reversa que desafia a intuição, descemos essa fita divina até o Oceano Pacífico. A estrutura está lá. É a oitava maravilha do mundo, um fio preto brilhante que conecta o mar às estrelas. Mas, como físico, meu trabalho não é apenas celebrar o sucesso, é antecipar o desastre. E quando olho para um elevador espacial finalizado, não vejo apenas uma ponte para o futuro. Eu vejo o alvo mais longo, mais frágil e mais exposto da história do Sistema Solar. Construir o elevador é um problema de química e estática. Manter o elevador inteiro é um problema de guerra dinâmica. Entramos agora no que chamo de corredor da morte. O elevador espacial atravessa todas as camadas hostis que protegem e cercam o nosso planeta. E o primeiro inimigo, o mais letal e imprevisível de todos, é aquele que nós mesmos criamos: o lixo espacial. Desde o lançamento do Sputnik em 1957, a humanidade tem tratado a órbita terrestre baixa, LEO, como um lixão. Existem milhares de satélites mortos, estágios de foguetes abandonados e, pior ainda, milhões de estilhaços de colisões passadas, parafusos, lascas de tinta e fragmentos de metal. Na superfície da Terra, se você deixar cair um parafuso na estrada, ele é apenas um pedaço de metal inofensivo. Mas no espaço, a física muda as regras do jogo. A velocidade orbital na LEO é de cerca de 28 mil quilômetros por hora. Isso é 10 vezes a velocidade de uma bala de fuzil de alta potência. Lembrem-se da equação da energia cinética. E, Q mais G, F Kim vezes dólares. A velocidade é elevada ao quadrado. Isso significa que um objeto do tamanho de uma bola de gude, viajando a essa velocidade, tem a energia de impacto de uma granada de mão. Um objeto do tamanho de uma bola de tênis tem a energia de uma bomba capaz de destruir um prédio. Agora, coloque o nosso cabo de nanotubos no meio desse campo de tiro. O cabo é incrivelmente forte à tração. Ele aguenta ser puxado, mas ele não é invulnerável ao corte. Nanotubos de carbono são mantidos juntos por ligações químicas. Um impacto hiperveloz não apenas empurra o cabo, ele vaporiza o material no ponto de contato. O calor e a onda de choque do impacto cortariam as fibras instantaneamente. Se um satélite velho de 1 tonelada, descontrolado, bater no nosso elevador, não importa quão forte seja o carbono, a física newtoniana vence. O cabo será cortado. É como uma guilhotina cósmica. Como nos defendemos disso? Não podemos blindar o cabo inteiro com aço, pois ele ficaria pesado demais e colapsaria. A única defesa é a esquiva. É por isso que a estação base no oceano precisa ser móvel. O elevador espacial não é uma torre rígida, é uma corda. Se nossos radares detectarem um pedaço de lixo espacial vindo em rota de colisão, a base flutuante liga seus motores e navega alguns quilômetros para o leste ou oeste. Isso cria uma onda, uma ondulação que sobe pelo cabo, movendo a fita para fora do caminho do projétil. O elevador precisa dançar para sobreviver. Para detritos menores, que os radares não veem, o cabo precisa ser projetado não como uma fita única, mas como uma teia curva ou uma fita multicamadas. Se um micrometeoroide fizer um buraco no meio, a tensão é redistribuída pelas bordas e a estrutura não falha catastroficamente. Teríamos robôs aranha, subindo e descendo constantemente, remendando esses furos de bala com novos nanotubos. Mas digamos que o cabo sobreviva ao lixo. Agora, olhemos para a atmosfera. A parte inferior do elevador, os primeiros 100 quilômetros, vive imersa no clima da Terra. Nanotubos de carbono são leves, muito leves. Isso é ótimo para ir ao espaço, mas terrível quando venta. Um furacão no Pacífico poderia transformar o elevador em uma pipa gigante, fazendo-o oscilar violentamente. Essas oscilações poderiam entrar em ressonância e destruir a âncora. E há algo pior: raios. O carbono é um excelente condutor de eletricidade. Um cabo de carbono que vai do chão até a ionosfera é basicamente o maior para-raios do mundo. Ele atrairia todos os raios de tempestades num raio de centenas de quilômetros.
Uma descarga elétrica de milhões de volts poderia não arrebentar o cabo mecanicamente, mas poderia fritar os climbers, as cabines de passageiros, que estivessem subindo. Imagine estar num elevador e ser atingido por um raio contínuo. Teríamos que revestir o cabo com polímeros isolantes, o que adiciona peso, ou proibir lançamentos durante qualquer tempo nublado, o que reduz a eficiência econômica. Além disso, existe um inimigo químico silencioso, o oxigênio atômico. Na alta atmosfera, a radiação solar quebra as moléculas de O2 em oxigênio monoatômico altamente reativo. O carbono ama o oxigênio. Se deixarmos o cabo nu, o oxigênio atômico vai comer o carbono, corroendo o elevador quimicamente. O cabo enferrujaria e desapareceria em poucos anos. Precisamos de revestimentos de ouro ou cerâmica em escala nanométrica para proteger a estrutura dessa corrosão invisível. E agora, o maior desafio para você, o passageiro humano, a radiação. Viajar de foguete é rápido. Os astronautas da Apollo cruzaram os cinturões de Van Allen, zonas de radiação intensa presas pelo campo magnético da Terra, em questão de minutos. Eles receberam uma dose de radiação, mas foi rápida. No elevador espacial, a subida é lenta. O climber sobe a 200 ou 300 km/h. Para atravessar a zona de perigo dos cinturões de Van Allen, que ficam entre 1.000 e 20.000 km de altitude, o elevador levaria dias. Você ficaria sentado dentro de um reator nuclear natural por dias a fio. Sem proteção, qualquer ser humano que tentasse subir pelo elevador chegaria à órbita geoestacionária morto, ou com danos letais ao DNA. O elevador espacial seria uma máquina de esterilização. Isso cria um paradoxo de engenharia. Precisamos proteger os passageiros. Na Terra, usamos chumbo para bloquear radiação. Mas o chumbo é pesado. Se colocarmos toneladas de chumbo nas cabines, o cabo não aguenta o peso, ou a viagem se torna energeticamente inviável. A solução exige tecnologia de uma civilização tipo 1. Precisamos de escudos ativos. Em vez de blindagem passiva, massa, usaríamos campos magnéticos de alta intensidade gerados por supercondutores ao redor da cabine. Criaríamos uma mini magnetosfera ao redor do elevador, repelindo as partículas carregadas dos cinturões de Van Allen. Ou usaríamos novos materiais compósitos ricos em hidrogênio, que são muito melhores que o chumbo para bloquear partículas, sendo muito mais leves. De qualquer forma, a cabine do elevador não será uma caixa de vidro panorâmica simples. Será um tanque de sobrevivência sofisticado. Finalmente, precisamos encarar o pesadelo final. O cenário de falha catastrófica. O que acontece se a defesa falhar? O que acontece se um terrorista explodir a base? O que acontece se um asteroide não mapeado cortar o cabo na metade? A física de um cabo de 100.000 kV se rompendo é aterrorizante. Depende de onde o corte ocorre. Se o corte for perto da âncora na Terra, a maior parte do cabo está no espaço. A força centrífuga do contrapeso é maior que a gravidade. O cabo inteiro, como uma cobra gigantesca, seria sugado para o céu. Ele subiria, acelerando, e seria lançado para o espaço profundo. Perderíamos a estrutura, mas a Terra estaria segura. Seria o lançamento de foguete mais caro da história. Mas se o corte ocorrer lá no alto, digamos, a 20.000 km de altura, a parte de cima voa para o espaço. Mas a parte de baixo tem 20.000 km de cabo caindo. Ela não cai reto como uma pedra. Por causa da rotação da Terra e da conservação do momento angular, o cabo começaria a chicotear. Ele cairia em direção ao leste, envolvendo o planeta ao longo da linha do Equador. Imagine um chicote de carbono caindo a velocidades supersônicas. A entrada na atmosfera geraria estrondos sônicos devastadores. O impacto do cabo no oceano ou em terra poderia destruir cidades, cortar linhas de energia e causar pânico global. Embora o cabo seja leve, como uma fita de papel, a velocidade e o comprimento o tornam perigoso. Felizmente, como ele é feito de carbono, a maior parte dele provavelmente queimaria na reentrada como um meteoro. Teríamos uma chuva de fuligem negra global, mas talvez não um impacto sísmico. Ainda assim, a ideia de ter uma espada de Damocles de 100.000 km pendurada sobre nossas cabeças
É algo que fará seguradoras e governos perderem o sono. O elevador espacial exige uma estabilidade política e uma competência de gestão que a humanidade raramente demonstra. Não pode haver guerras perto do elevador. Não pode haver erro. É por isso que o corredor da morte é o verdadeiro filtro. A ciência diz que podemos construir. A engenharia diz que podemos fabricar, mas a sobrevivência da estrutura depende da nossa capacidade de limpar o espaço, prever o clima e proteger a biologia. Se superarmos esses perigos, a recompensa é infinita. O custo de $10 por quilo abre as portas do sistema solar. Mas será que vale o risco? Será que estamos prontos para gerenciar uma torre que toca os deuses? Ou ela vai desabar sobre nós como a Torre de Babel original? Na conclusão deste vídeo, vamos olhar para o futuro. Vamos ver como essa tecnologia pode transformar a humanidade em uma espécie interplanetária, não apenas na Terra, mas em Marte, onde construir um elevador é muito, muito mais fácil. O impossível foi desafiado, mas o futuro ainda não está escrito. Preparem-se para a visão final da civilização tipo 1. Chegamos ao fim desta incrível jornada mental. Começamos olhando para os foguetes como dinossauros barulhentos e ineficientes. Passamos pelo desafio físico de um cabo que precisa suportar seu próprio peso por 100.000 quilômetros. Descobrimos o milagre atômico dos nanotubos de carbono, desenhamos a logística insana de uma construção invertida e enfrentamos o corredor da morte de lixo espacial e radiação. Se você chegou até aqui, pode estar pensando: professor, isso é difícil demais. O risco é alto demais. A engenharia é complexa demais. Por que não ficamos com os foguetes? Por que não ficamos no chão? A resposta a essa pergunta é a razão pela qual eu dediquei minha vida à ciência do futuro. A resposta não está na engenharia, mas na evolução da nossa civilização. Na física, usamos uma escala para medir o avanço de qualquer sociedade inteligente no universo: a escala de Kardashev. Hoje, nós somos uma civilização do tipo 0. Na verdade, somos tipo 0,7. Nós obtemos nossa energia de plantas mortas, petróleo e carvão. Nós rastejamos na superfície do nosso planeta. Somos vulneráveis a qualquer catástrofe, seja um asteroide, uma praga ou uma guerra nuclear. Estamos presos no berço. Uma civilização do tipo 1 é aquela que domina a energia de todo o seu planeta. Eles controlam o clima, os oceanos e, crucialmente, o acesso ao espaço imediato. Eles não visitam o espaço, eles vivem nele. O elevador espacial não é apenas uma maneira mais barata de lançar satélites. Ele é o cordão umbilical que permitirá o nascimento da nossa civilização tipo 1. Ele é a infraestrutura que divide a história humana em antes do espaço e depois do espaço. Imagine por um momento que o elevador está pronto. O ano é 2080 ou 2100. A fita está operacional. O que acontece com o mundo? A primeira revolução é o custo da gravidade. Hoje, a gravidade cobra um imposto de $20.000 por quilo para nos deixar sair. O elevador espacial reduz esse imposto para $10 ou $20. Isso significa que o espaço deixa de ser um laboratório estéril para cientistas e militares e se torna uma fronteira econômica aberta. Pense na corrida do ouro da Califórnia ou na construção das ferrovias no século XIX. Quando o custo de transporte cai, o mundo muda. Você, uma pessoa comum, poderia comprar uma passagem para a órbita. Não custaria milhões. Custaria o preço de um cruzeiro de luxo ou de uma viagem internacional. As escolas poderiam enviar turmas inteiras para aulas de física em gravidade zero. Artistas, poetas, cineastas e músicos subiriam para criar obras inspiradas pela visão da Terra sem fronteiras. A demografia do espaço mudaria. Não veríamos apenas pilotos de caça e engenheiros com doutorado, veríamos a humanidade real, com toda a sua bagunça e criatividade. Mas a mudança real vai muito além do turismo. A mudança real é a energia. O maior problema do século XXI é a energia e a mudança climática. Queremos energia limpa, mas o sol se põe e o vento para de soprar. Precisamos de baterias gigantescas. Com o elevador espacial, podemos resolver isso de uma vez por todas. Podemos lançar painéis solares gigantescos, com quilômetros de extensão. Fazer isso com foguetes é impossível,
pois seria caro demais e poluiria a atmosfera com a fumaça dos lançamentos. Mas com o elevador, podemos subir os materiais de forma barata e limpa. Lá em cima, na órbita geoestacionária, o Sol nunca se põe. Não há nuvens. A intensidade da luz é muito maior. Essas usinas de energia solar baseada no espaço, SBSP, coletariam gigawatts de energia 24 horas por dia e a enviariam para a Terra através de feixes de micro-ondas seguros e invisíveis. O elevador espacial nos permitiria desligar as usinas de carvão e gás. Ele seria a tomada que ligaria a Terra diretamente ao Sol. Seria o fim da crise energética. Além disso, o elevador abre as portas para a mineração de asteroides. O sistema solar está cheio de riquezas. Um único asteroide metálico pequeno pode conter mais platina, ouro e terras raras do que tudo o que já mineramos na história. Hoje, não podemos trazê-los, porque descer toneladas de metal através da atmosfera é perigoso e caro. Com o elevador, podemos capturar um asteroide, estacioná-lo no contrapeso e descer os minérios suavemente pelo cabo. Isso acabaria com a escassez de recursos na Terra. Não precisaríamos mais rasgar nossas florestas tropicais ou poluir nossos rios para extrair lítio ou cobalto. A indústria pesada sairia da biosfera. A Terra se tornaria um parque residencial e ecológico, e o espaço se tornaria nossa zona industrial. E aqui está uma ironia fascinante que muitas vezes esquecemos. O elevador espacial na Terra é difícil, é quase impossível por causa da nossa alta gravidade e atmosfera densa. Exige nanotubos de carbono perfeitos que ainda não sabemos fabricar em escala, mas em outros lugares é fácil. Em Marte, a gravidade é apenas 38% da terrestre. A atmosfera é fina. Em Marte, não precisamos de nanotubos de carbono. Podemos construir um elevador espacial marciano hoje, usando materiais que já temos, como Kevlar ou Zylon. A engenharia para Marte é trivial comparada à da Terra. O mesmo vale para a Lua. Podemos construir um elevador lunar usando cabos de polímero comuns, estendendo-se da superfície até um ponto de Lagrange, L1. Portanto, é muito provável que o primeiro elevador espacial não seja construído na Terra. Ele pode ser construído em Marte ou na Lua, para facilitar a colonização. E uma vez que tenhamos essa infraestrutura lá, a economia do sistema solar explode. O elevador espacial é, em última análise, uma questão de maturidade. Foguetes são como fogos de artifício, barulhentos, perigosos, emocionantes, mas primitivos. Eles são a infância da astronáutica. O elevador é silencioso, eficiente, elétrico e permanente. É a idade adulta. É como uma ponte ou uma ferrovia. Ele representa uma civilização que está aqui para ficar, que não está apenas visitando o espaço, mas que integrou o espaço ao seu território. Muitos críticos olham para os desafios, os furacões, o lixo espacial, a radiação, e dizem, é arriscado demais. Se o cabo cair, será um desastre. Sim, é arriscado. Toda grande fronteira é arriscada. Os primeiros navios que cruzaram o Atlântico afundaram. As primeiras locomotivas explodiram. Os primeiros aviões caíram. Mas nós não paramos. O espírito humano não é definido pelo medo do fracasso, mas pela audácia de tentar o impossível. Nós não vamos construir o elevador espacial porque é fácil. Vamos construí-lo porque a alternativa, ficar presos neste planeta para sempre, consumindo nossos recursos até o fim, é inaceitável. No meu livro, A Física do Futuro, eu digo que estamos vivendo o momento mais perigoso e mais emocionante da história. Estamos na transição. Estamos deixando de ser macacos inteligentes que queimam coisas para nos tornarmos arquitetos de mundos. O elevador espacial pode parecer ficção científica hoje, assim como o smartphone pareceria magia para alguém de 1920. Mas a física diz que é possível. A química dos nanotubos diz que é possível. A economia diz que é necessário. O termo impossível é apenas uma palavra que as pessoas usam para descrever coisas para as quais ainda não encontraram a solução de engenharia. Ontem, voar era impossível. Hoje, é rotina. Amanhã, subir aos céus em um fio de diamante será rotina. Talvez não sejamos nós a apertar o botão do elevador. Talvez sejam nossos netos,
Mas o trabalho que fazemos hoje, pesquisando nanomateriais, limpando o lixo espacial, sonhando com a engenharia orbital, é o que pavimenta essa estrada. Quando a fita finalmente cair do céu e se conectar ao oceano, quando o primeiro climber começar sua jornada silenciosa de uma semana rumo às estrelas, a humanidade terá finalmente saído da caverna. Teremos nos tornado cidadãos do universo. Obrigado por me acompanharem nesta investigação sobre os limites do que podemos construir. Eu sou o professor Michako. Continuem olhando para cima, continuem questionando o impossível e lembrem-se, o céu não é o limite. É apenas o começo. Até a próxima viagem ao futuro.